Boa noite. Vamos dar início à aula do mestre De Rose. Aproveite que você está conectado e vai conferir todos os livros e CDs que o nosso site oferece para download gratuito. Além dos livros e CDs para download, nós também oferecemos mais de 60 aulas do mestre De Rose. Tudo isso sem custo algum. Divulgue para os seus amigos o site www.derose.org.br. Vamos agora fazer um puja ao nosso mestre. Quem vai induzir o puja é a instrutora Vivi, da Unidade Santana, aqui de São Paulo. Assim como tem sido feito na Índia há dezenas de séculos, vamos proceder à solenidade da saudação prévia. Fixe seu olhar na figura do mestre De Rose à sua frente e faça partir do seu coração um espesso feixe de luz verde esmeralda, que banha o mestre De Rose com mais saúde e vitalidade. Como parte efetiva do Puja, convide um amigo para praticar as aulas do Ibirapuera junto com você. Swastika. E eu vou além, já que ela citou as aulas gratuitas no Parque do Ibirapuera em São Paulo. Por que não? Você também, de outra cidade, por que não convida os seus amigos para as práticas que nós temos em tantas cidades do Brasil, de outros países, na América Latina, na Europa? Aulas em parques, aulas em praias, aulas em jardins, como as aulas de Paris, no Jardin de Luxembourg, e levar todo esse pessoal para praticar sem custo e para conhecer o Swastika Yoga e principalmente conhecer o público que pratica o Swastika. O puja dela foi muito forte, porque na hora em que a câmera saiu dela e veio para mim, até estremeceu o tripé. Eu não sei como foi isso, deve ter sido muita energia que ela mandou e o tripé, fez assim. Talvez o cinegrafista não tenha visto, mas eu vi. Eu vou ler para vocês um trecho deste livro. É um livro que eu gosto muito, é o meu livro de cabeceira. Você sabe que há livros de cabeceira e livros de lareira. Os livros de cabeceira a gente relê sempre. São aqueles livros que vão constituir a nossa cultura geral, o nosso prazer. E os livros de lareira são aqueles que a gente não admitiria nem dar de presente para o pior inimigo. Então esses não contribuem em nada para com a cultura do povo, nem para com a história. Há muitos desses livros, mas eu não me atrevo a citá-los. Mas já sabe, este é de cabeceira. Então vamos ver aqui uns trechos interessantes. Bom, é um livro de yoga, né? Mas eu me surpreendi quando li esse texto, O Paradigma do Emprego. Eu já li isto aqui há algum tempo, mas eu gosto tanto desse texto que eu vou ler outra vez. Além do mais, eu tenho quase certeza de que você não foi lá assistir a todas as 60 e tantas aulas. Algumas, inclusive, eu confesso, meia culpa, não estão bem gravadas. E agora não, as últimas estão com uma qualidade excelente, mas é que tudo começa aos pouquinhos, né? A gente não tinha muitos recursos, então nós filmávamos com a câmera que tínhamos, nós gravávamos com o microfone que podíamos ter na época. E eu sei que você vai colaborar conosco, vai ter toda a tolerância do mundo ao assistir aquelas aulas iniciais. Então vou ler de novo. Que época rica em almas inspiradas! Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Georges Sand, Honoré de Balzac, Liszt, esses e tantos outros, todos juntos numa só época e num só lugar. Balzac já havia escrito uma carrada de livros. Era o mais lido em Paris, e suas obras um sucesso pelo mundo afora. A essa altura, sua mãe lhe disse: Honoré, você não nasceu para escrever. Maldita a hora em que enfiou essa ideia na cabeça. Você deveria ter um emprego regular e receber um salário, ao invés de viver cheio de dívidas e ser insultado pelos jornais
pelos críticos que o ridicularizam com suas caricaturas. Até a Igreja colocou o nome de Balzac na lista negra, considerando seus livros perniciosos. Balzac, o herege, o maldito. Ah, se Balzac tivesse ouvido a sua mãe. Ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Hoje a literatura não teria La Comédie Humaine e eu seria um empregado numa empresa qualquer. Não teria escrito mais de 20 livros, não teria viajado o mundo todo tantas vezes, não teria mudado para melhor a vida de tanta gente. Teria me limitado a trabalhar para viver e viver para trabalhar, como as legiões de empregados infelizes, sem motivação, que viveram e morreram sem nunca saber a que vieram ao mundo. Nesta idade, provavelmente, eu estaria velho, pobre e doente, como em geral estão os empregados nessa fase da vida, ansiando por uma aposentadoria, que longe de ser libertadora, constituiria o prenúncio do fim. Mas, se a instituição do emprego é nociva, por que nossos pais nos aconselham a sermos empregados? Pior, eles nos doutrinam, pressionam e muitas vezes obrigam a esse destino desafortunado e sem perspectivas. Conscientize-se desta realidade humilhante. Um amigo pergunta: o que o seu filho faz? E o pai tem que responder: ele é um empregado. Numa situação assim embaraçosa, é normal que esse genitor justifique: mas ele está muito bem, é uma carreira de futuro, uma grande empresa. Com sorte, e se trabalhar direito, dentro de 10 anos ele poderá estar ganhando bem, se não for despedido antes. Quando escuto isso, sinto como se o pai de um escravo do Império Romano estivesse respondendo: meu filho é escravo, mas ele está muito bem, trabalha para um rico senhor, muito conceituado. E se o filho ou filha encontra um caminho melhor, instala-se em casa um clima de tragédia e tortura psicológica? Mas os pais não querem justamente o bem dos filhos? Querem. Contudo, são condicionados pelo sistema e acham honestamente que o melhor é ser empregado. Primeiro paradigma: o sistema de escravagismo. Os historiadores estimam que nos últimos 50 mil anos, desde o período pré-histórico até o final do século XIX, o escravagismo era um princípio aceito e praticado por quase todos os povos. Pode-se declarar, então, que a humanidade sempre explorou a escravatura e que a supressão dela no século XX foi um pequeno espasmo, um soluço na história laboral. Era considerada uma prática natural, pois se não fossem os escravos, quem construiria as grandes obras e quem trabalharia nas residências? O trabalho escravo parecia ter todas as vantagens e sempre contou com o beneplácito da religião. Mesmo pessoas tidas como bondosas e inteligentes não viam nada demais em ter escravos. Segundo paradigma, a Revolução Industrial. Num dado momento ocorreu um arroubo de transição, reforçado em grande parte pela Revolução Industrial. A maior parte das nações e todos os intelectuais repentinamente despertaram de sua letargia e declararam-se contra a escravidão. A nova onda era o emprego. O que eles não confessaram, talvez nem se tenham dado conta, é que a legião de empregados era apenas uma leve adaptação do sistema de escravagismo. Ninguém quis reconhecer que a instituição da mão de obra descartável beneficiava a todos, menos aos empregados, que eram explorados para que o sistema se mantivesse em movimento. Sem a massa anônima de empregados, as indústrias não funcionariam, o comércio entraria em colapso. E os serviços, quem os faria? Portanto, o melhor sempre foi usar um tapa-olho e enxergar só a metade que convinha à sociedade. Nessa ótica, os empregados são como os soldados de um exército. Os generais sabem que os soldados estão ali para ser sacrificados. Antes de uma batalha, são avaliadas as expectativas de baixas. 30%, 50%, 70%. Mas a batalha precisa ser ganha.
Para a instituição militar, se o comandante tivesse pena de enviar seus comandados para a carnificina, estaria subvertendo o sistema e seria ele próprio sacrificado. Na instituição do emprego é a mesma coisa. Os empregados ganham mal, são humilhados, contraem doenças laborais e vivem na corda bamba, já que a qualquer momento podem ser demitidos. E o serão, indiscutivelmente. Todo empregado já esteve desempregado e sabe que o estará outras vezes. Então, por que cargas d'água nossos pais nos empurram para esse destino impiedoso? Porque toda a sociedade tem que ser condicionada, mediante uma verdadeira lavagem cerebral sistemática, a considerar que a única opção é ser empregado. É a mesma coisa com o militarismo. É melhor achar bonito um batalhão marchando ao som de hinos marciais, com seus uniformes e armas viris. É melhor louvar o heroísmo e condecorar os mortos. Porquanto, se questionássemos isso, o que poríamos no lugar? Como garantiríamos a soberania nacional? Como defenderíamos nossos lares? Assim, mandamos nossos filhos para o sacrifício do emprego, um verdadeiro holocausto, achando que é para o bem deles. Não é. É para o bem da sociedade, que se nutre das vidas dilaceradas de tantos jovens que são obrigados a humilhar-se por um salário ofensivo, em um emprego sem segurança. Mas se não tem segurança, por que nossos pais usam o chavão a segurança de um emprego? É sabido que as empresas demitem. É sabido que se você for demitido com mais de 30 anos de idade, será difícil conseguir outra colocação. Com mais de 35 será quase impossível. Conheço profissionais capacitados com diversos diplomas que ficaram desempregados por vários anos. Por que ocorre isso? Primeiro, porque o sistema educa as pessoas para serem empregadas como ideal de vida. Os cursos técnicos e as faculdades, todos os anos, despejam milhões de recém-formados no mercado de trabalho. Isso cria uma oferta maior que a procura, o que desvaloriza o profissional e o obriga a aceitar condições indignas. Segundo, porque um recém-formado tem mais entusiasmo, dedica-se mais e exige menos regalias e aceita um emprego, um salário mais modesto. Tudo isso porque ele é jovem, cheio de esperanças, está ali para vencer e quer tomar o lugar dos mais antigos. Como vantagem adicional, tendo sido formado mais recentemente, deve estar mais atualizado. Quem você acha que o empregador vai preferir? O veterano, que tem quase 10 anos de casa, está mais velho, mais acomodado, já tem família, precisa ganhar mais, exige regalias e não aceita certas tarefas nem hora extra? Quem você acha que o empregador vai preferir? Isso mesmo, qualquer um escolheria o mais novo. A tão propalada segurança do emprego é uma balela. Terceiro paradigma, a obsolescência da relação patrão-empregado. Em pleno século XXI, podemos afirmar sem margem de erro que o conceito de emprego e a relação patrão-empregado estão obsoletos. Ainda vão durar bastante, pois a mudança de paradigma demora muito para se processar. Contudo, hoje já existem plenas condições de sucesso para os jovens que optarem por carreiras não convencionais. Aliás, é onde se encontram as maiores e melhores oportunidades. Acontece que toda a sociedade está estruturada para produzir um contingente humano que constitua força de trabalho. Por isso, desde pequenos, sempre escutamos: você tem que estudar para conseguir um bom emprego. Tudo gira em torno disso. Emprego para o homem, casamento para a mulher. Até parece que estamos escrevendo no início do século passado. No entanto, as coisas continuam assim. É como os cadarços dos sapatos. Há mais de meio século, quando eu ainda era criança, lançaram os primeiros calçados sem cordão. Eram os sapatos de fivela. Tempos depois introduziram o elástico, depois o velcro, depois o zíper. E até hoje a maior parte dos sapatos continua usando os absurdamente unpractic cadarços, que dão trabalho para calçar, para descalçar e desamarram-se o tempo todo, fazendo crianças e adultos tropeçar e cair. Por que continuam usando uma coisa dessas, trabalhosa, sem praticidade e perigosa,
ao invés de substituí-la por alguma das muitas alternativas mais modernas? A explicação é que o humanoide demora para incorporar as mudanças. Com a universidade é a mesma coisa. Antigamente, poucos tinham o privilégio de estudar. O diploma era cobiçado. Os tempos mudaram, não obstante, hoje ainda é assim. Especialmente para aqueles que não puderam estudar na época em que ter diploma era chique. Naquela época era um diferencial. Hoje todo mundo tem diploma. E ele não vale mais nada. Foi banalizado. Quem cursa uma faculdade, abre aspas, para conseguir um bom emprego, fecha aspas, vai ficar desempregado. Se não fizer uma pós-graduação no exterior, mestrado, doutorado, especializações, etc. Isso custa caro, custa tempo, anos verdes de vida, anos preciosos de início de carreira na juventude. Quando o brilhante e esforçado estudante consegue ingressar no mercado de trabalho, terá perdido tanto tempo que jamais aprenderá a ganhar dinheiro, como aprenderam aqueles que, sem diploma algum, começaram a trabalhar em tenra idade. Estaríamos pregando que os jovens deixassem de estudar? De forma alguma. Mas defendemos o direito de quem quiser estudar para ser empregado numa carreira comum que o seja. Mas, por outro lado, que respeitemos a liberdade de escolha de quem quiser seguir uma carreira nova, criativa, inusitada, que o realize e gratifique mais, ainda que seja a de saxofonista ou a de instrutor de yoga. Bom, já deu para perceber que a nossa aula de hoje é sobre karma. Então vamos lá. Então, karma. Karma significa ação e designa uma lei universal de ação e reação. Atirou para cima, vai voltar na sua mão. Cuspiu para cima, vai voltar na sua cara. Então, karma não é, para nós, que somos de tradição pré-clássica, ou seja, que estamos fundamentados pela filosofia Samkhya, Nirishwara Samkhya, para nós, karma não tem uma conotação espiritual, tem uma conotação naturalista. E nós sempre associamos karma à lei da gravidade, porque realmente é uma comparação muito esclarecedora. Por exemplo, isso que nós acabamos de citar. Se você cospe para cima, volta na sua cara. Então, lei da gravidade. Vamos fazer algumas comparações aqui. Karma. As pessoas costumam dizer: ai, preciso resolver esse karma, como sendo uma coisa ruim. Ninguém se refere ao karma como uma coisa boa. Mas isto é um cacoete ocidental. Na Índia eu não vejo tanto essa fixação em que o karma tenha que ser alguma coisa negativa. Alguém poderia dizer que pelo fato de você cair, a lei da gravidade é uma coisa negativa? Da mesma forma o karma. Uma pessoa vem caminhando, pega uma bicicleta, sobe na bicicleta e vai bicicletando. Ela está com um karma potencial de cair da bicicleta e ter um traumatismo craniano. É um karma potencial. Não quer dizer que ela vá cair, mas pode ser. Chegou ao seu destino, desmontou, encostou a bicicleta, acabou aquele karma. Da bicicleta ele não cairá mais. Então ele vai embora, caminhando novamente, poderá escorregar numa casca de banana, cair e ter o seu traumatismo craniano. Mas a probabilidade é muitíssimo menor. Eu tive um vizinho quando era garotão, e que sempre, já naquela época, imagine, o meu vizinho era mesmo vanguardeiro. Em 1960, ele já tinha esse espírito de ter boa forma, estar com a saúde ali, o fitness, a toda a prova. E isto só foi entrar em moda 30 anos depois. Mas ele, naquela época, já pegava a sua bicicleta, aquela,
e saía pedalando porque ele queria viver mais. Então ele fazia exercia essa disciplina para dar um trato ao seu sistema cardiovascular. Ele devia ter na época talvez uns 40 anos e com isso ele certamente passaria dos 80. Só que na semana seguinte a filha dele estava aos prantos, nós fomos ver o que era, e o pai, no afã de viver mais, foi atropelado com bicicleta e tudo, teve o traumatismo craniano e morreu. Então, a probabilidade dele cair da bicicleta sem bicicleta, ou de ser atropelado pelo ônibus, existiria sempre, mas seria muito menor. Cair da bicicleta, ele não poderia cair se não estivesse andando nela. Ora, o que isso tem a ver com karma? É que nós podemos facilitar certas propensões ou evitá-las, e com isso alterar levemente ou alterar muito o nosso futuro. Karma não é um destino imutável, podemos chamar de um destino maleável, e que nós podemos manipular à nossa vontade. Só quem pode manipular o nosso karma somos nós mesmos, cada um de nós.